Há muito tempo atrás, postei um vídeo sobre essa rosa do deserto quando ela ainda era bem pequenininha. Ela tinha sofrido um ataque de cochonilha que tinha eliminado quase todas as raízes, né? Aquela cochonilha de raiz. E acabou que eu tentei fazer um enxerto de garfagem nessa planta e deu errado, só que a planta começou a enraizar no próprio cavalo. E tá aqui a marquinha, ó, que eu fiz, tá quase invisível já, né? A marquinha que eu fiz da enxertia, aquela marca que fica em formato de V, né? E já se passou mais ou menos aí 1 ano e meio que eu replantei ela, né? E olha só como ela desenvolveu bem. Ela ficou desse jeito aí, como vocês estão vendo, enraizando aí na parte do cavalo, e eu acabei retirando, né? Ou seja, não pegou. Mas aí, como já estava enraizando, eu resolvi plantar ela aqui nesse vaso e ela se deu muito bem. E como ela já está aqui há muito tempo, eu decidi fazer o replante e colocar ela no vaso um pouquinho maior. Ela está aqui no vaso 15. E olha como que ela está aqui de raiz. Ela está plantada basicamente, a maior parte aqui do substrato é areia. Dá para ver, eu coloquei aqui um pouquinho de carvão triturado na época. Ainda estava aprendendo a fazer substrato. Porém, é um substrato que sempre que eu usei aqui, as minhas plantas enraizaram muito bem. Então vamos ver aqui como é que ela reformou aqui o caudex dela, né, já que foi cortado. Olha, gente, de enraizamento essa planta ela está em dia, está muito bem. Eu nem queria desfazer esse torrão, só que eu queria ver como é que estavam as raízes, porque está chovendo muito, mas a raiz dela tá ok. Não tem nada de estranho, eu já estou vendo aqui umas cochonilhas, aqui tem cochonilha de raiz. Ainda bem que eu tirei, estava começando aqui, né, a infestaçãozinha de cochonilha de raiz. Pronto, então aqui já vai ficar mais fácil de retirar. Estava mesmo no centro, né, um lugar que era bem difícil de ver, porque às vezes a gente tira o vaso, a gente vê na lateral do vaso, né, as cochonilhas. Esse aqui estava no centro, então mesmo que eu tirasse, eu não ia conseguir enxergar. O caudex dela está muito bonito, mais bonito do que os outros que se formam normalmente. Essa planta tem um diferencial que ela estava sendo cultivada de forma suspensa. Eu tenho algumas plantas que estão de forma suspensa e essas plantas estão apresentando as vantagens aí de cultivo. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando sobre apodrecimento de raiz, sobre as vantagens de você suspender a sua planta. Eu lavei aqui o caudex para ver bem direitinho o formato. Gente, olha como tá bonito isso aqui. Bem redondinho, bem legal, bem formado. Aqui eu acho que eu descasquei sem querer, não sei. Olha só como tá legal, me surpreendi. Ficou muito bem gordinho aqui. Aqui dá pra ver, ó, a marca da cicatriz, do corte, né? O corte foi na base do caudex, né? Ela apodreceu as raízes. Para salvar eu cortei na basezinha do caudex, pegou um pouquinho ainda e ela reformou aqui esse caudex. Daqui a um tempo nem vai dar mais pra ver essa cicatriz, eu acho. Mas olha, tá bem legal aqui. Fiquei muito satisfeito com o desenvolvimento dessa planta. Fiquei surpreso, não esperava que estivesse tão grande e tão bonito assim. E agora eu vou fazer o replante. Vou utilizar esse vasinho quadrado aqui, que é um pouquinho maior. Eu não vou fazer muito levantamento de caudex dela. Eu vou deixar mais ou menos na altura que ela já estava. Só vou fazer o levantamento de caudex dela quando esse caudex estiver bem grande. Quando já tiver ocupado pelo menos aí mais da metade desse vaso aqui. Quando chegar perto da borda, aí eu retiro do vaso, coloco em outro vaso e faço o levantamento de caudex sem mexer na raiz. E assim ficou depois de replantada. Essa planta já está bem comprida, ela ainda não florou, né? Eu não conheço a flor dela, mas provavelmente é cor-de-rosa simples mesmo.